tudo que for para melhorar a indústria de esquadria, o mercado de esquadria, de modo geral, a gente gosta de apoiar. Vou colocar você lá alguns meses na ABB para você aprender o que você vai vender e desde o chão de fábrica. Então você passou pelos processos para entender, para ter um conhecimento técnico para conseguir vender. Exatamente. Hoje o mundo tá muito difícil de se encontrar pessoas que realmente queiram aprender as coisas. As pessoas querem facilidade. Você vai puxando a fábrica, você vai aprender um pouquinho aqui. Hoje, se você fizer isso, a pessoa fica... Até processa a empresa porque é desvio de função, entendeu? A pessoa ela vai render, dar o melhor dela, se ela estiver bem. Se ela estiver pensando na namorada que ele brigou, ou no casamento, ou em contas que ele tem pra pagar, ou em qualquer outro problema, ele não vai dar o seu melhor, ele não vai render o que ele poderia. Esse aqui é o meu time, eu preciso cuidar desse time aqui para que a gente comece a dar resultados. E foi dito e feito. Cuide das pessoas da empresa. Não trate só como um número, como CNPJ. Se aquela pessoa não tá bem, tá precisando de ajuda, tenta entender o porquê. Além do CNPJ, a pessoa. Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, no seu horário que você está vendo esse podcast ou ouvindo pelo Spotify. Estou aqui no podcast número 55, estou com uma pessoa muito especial, um cara que eu admiro pra caramba. Conheci ele há pouco tempo, acho que uns 2 anos mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tem 40 anos de idade, papai da Luísa, marido da Liliane, formado em elétrica, 7 anos na maior empresa de softwares da América Latina quando o assunto é esquadrias e vidros. Então acho que vocês já descobriram qual é a empresa, né? Diretor comercial da Squad Group, gente. E responsável pelo que todo serralheiro acha que não precisa fazer. Responsável pelo quê? Pelo marketing. É isso aí. Então, seja bem-vindo, Lucas Zacarias. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Na verdade, faz um tempo, né, que a gente tá tentando. Aí veio os caras antes, né? Aí eu falei para o Lucas hoje. Olha, tem os top 3 de visualizações no podcast. Um é o Araquan, o segundo e o terceiro é a Squad Group. Né? Então eu falei assim, então eu vim pra tomar o primeiro lugar. Não. Falei brincando. Quem sou eu? É isso aí. Mas é tudo... O pessoal se identifica, né? Histórias reais, história de vida. Então acho que é essa parada. E você, como um cara que cuida da área comercial, vai ter muita história pra contar aqui hoje. Tenho bastante. É isso aí. E agradeço de verdade o convite. É um prazer estar aqui contigo. Gosto muito de você. Tenho certeza que a gente vai se divertir nessa mesa aqui hoje. Vai sim. Antes de a gente começar a contar a sua história, eu queria primeiro agradecer os patrocinadores, né? Porque sim, os patrocinadores, cujo um tá aqui na nossa mesa, na frente aqui, esse podcast não existe, né? Então são caras que desde o primeiro podcast estão junto com a gente. Então, Thiagão, me ajuda aqui, Thiagão, na tela, por favor. Primeiro aqui é o Neuclon, ó. O site www.neuclon.com.br, Instagram, @Neuclon. A Neuclon, para todo mundo que sabe, é uma empresa que está dentro do grupo Clonaz, que é uma invasadora de silicones. Então, todos os silicones da Neuclon, todos os silicones que a Neuclon fornece, são silicones da Dowcorn, tá? Hoje conhecida como Dow, né? Então, são silicones de qualidade, tem procedência, tem rastreabilidade. Eu tenho uma serralheria, tenho uma vidraçaria, e todos os silicones que eu uso para colar espelho, para fazer acabamento de fachada, para fazer colagem de fachada, para fazer acabamento de ACM, todos os silicones que eu uso hoje na minha empresa é da Neuclon. E a Neuclon, ela é uma empresa também que ela é distribuidora autorizada e invasadora também, tanto da Blindex como da GE Momentive, né? Que os silicones de fachada que a gente usa, que é o SG4000, é da GE Momentive. Então, silicone de qualidade, empresa séria e tá junto com a gente, né? Porque eu confio, as empresas que estão aqui, né, que patrocinam o podcast também, são empresas que eu sou o cliente, né? São meus fornecedores, né? Porque a gente acredita no produto deles. Então, obrigado, Araquan. E vamos pro próximo. Squad Group, www.squadgroup.com.br e @squadgroupsoftwares é o Instagram deles. Lá dentro você vai achar 3 empresas dentro do grupo Squad Group. Ele vai explicar um pouquinho melhor, que o pessoal se confunde um pouquinho. Mas eu vou explicar. Que tem a Preference, tem o 100, que é a Lumisoft, e tem o Factory, que é um RP. Vou ler um textinho para ficar mais fácil para vocês. Então, a Squad Group tem mais de 35 anos de experiência no mercado. Ela é líder número 1. Desde o início até hoje, ninguém conseguiu ultrapassar os caras. Os caras já estão lá na frente, hein? Hoje ele vai contar um pouquinho. Quando se trata de software e soluções tecnológicas para o mercado de esquadria. Eles contêm com um time altamente capacitado que conhece a fundo o nosso mercado. Se eu estiver falando alguma merda, você me corrige, hein?
Ele tem uma das melhores soluções técnicas para orçamento e produção do mercado, que é o SEM e o Pref Suite, como eu falei para vocês. Na área de gestão, eles têm o Factor, que é o único ERP pensando exclusivamente para o mercado de esquadrias. E é tudo interligado, tá, pessoal? Tudo parametrizado. Se a ideia é levar a sua empresa para um novo patamar, esse é o caminho. Então, as ferramentas da Squad Group são indispensáveis para o crescimento da sua serralheria e da sua vidraçaria, tá? E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o SEM. Ó, para falar em um software, vamos falar do SEM. Esse aqui é um software que está dentro da Alumisoft, que vocês vão achar lá no Instagram, quando vocês pesquisarem no site também. A Alumisoft é o software SEM, tá bom? É uma empresa do grupo Squad Group, né? Que ele é voltado para o cálculo de esquadrias mais utilizado. Ele é o cálculo de esquadrias mais utilizado do Brasil. Ele é a ferramenta ideal para você que busca agilidade, precisão para orçamentos. E além disso, ele traz relatórios que reduzem o tempo de produção e as perdas de materiais das suas obras. Tudo isso graças ao melhor otimizador do mercado. E eu, lá na empresa, eu uso o SEM. Lá eu tinha até 5 licenças lá. Aí eu dei uma baixa, estou diminuindo um pouquinho a empresa. Coloquei 4 licenças agora. Aí eu, mas precisa mesmo, daqui a pouco você vai pedir de novo. E eu não duvido não, que daqui a pouco a gente cresce de novo e a gente pede mais licenças. Mas é um software que a gente usa lá na nossa empresa. O SEM, ele conta com mais de 170 linhas oficiais. Então a linha da Hydro, que eles lançaram lá no comecinho lá, eles têm tudo, a folga, os acessórios, os componentes que a Hydro especificou e está da forma correta lá no SEM. Entendeu? É o único software no Brasil que tem isso. Então, 170 linhas oficiais de esquadrias e o material validado pelos maiores sistemistas do mercado. Muitos projetos de alumínio e também do PVC. Alô, PVC, tamo junto. Prontos para o corte. E ainda ele se integra com máquinas de corte, tá bom? Se você tem uma CNC, você consegue integrar com 100. Então, se você precisa aumentar a qualidade dos orçamentos de produção, ter os custos e a margem calculada com perfeição, apresentar sua proposta de forma moderna e interativa com realidade aumentada, a Alumisoft tem a ferramenta ideal. O software é SEM, beleza? E o Instagram deles é @Alumisoft. Tá bom? Tamo junto. E, por último, queria agradecer a WR Glass, aqui o Instagram deles, e wrglass.com.br é o site. A WR tem o Will lá, que é uma figura espetacular, que é o diretor, que é o criador da WR. É um cara que passou bastante perrengue. É uma história, assim, muito bacana que ele contou aqui pra gente também. A WR tem mais de 1.700 produtos no seu portfólio. Então, se você quer fazer guarda-corpo, tanto aquele modelo Infinity, se você quer colocar conexão nos guarda-corpos, se você quer colocar perfil de inox sobre o guarda-corpo, se você quiser fazer spider, torre, bottom, tudo que você ferragem especial, tudo que você pensar em ferragem de inox, a WR ela consegue fabricar uma ferragem para você, tá bom? Então eles têm material, uma variedade enorme. Vocês têm que entrar no site, olhar os catálogos deles, porque assim, eles têm muitas coisas. E na feira também, agora na FESCO, daqui a 2 semanas teremos a FESCO, eles estarão lá com um stand maravilhoso. Eu fui na última feira e eu não sabia o tanto de coisa que a WR tinha que eu descobri na feira, então não perca isso. Agora vamos para o que interessa. Vamos lá, Lucas. Cara, eu tô muito feliz com a sua presença aqui. É nítido isso, né? Então a gente tá há vários tempos querendo conversar, querendo fazer esse podcast. Então me conta, o Lucas lá no começo, nasceu lá em 1984. Me conta um pouquinho da sua história e a gente vai desenrolando. É isso aí, eu nasci em 84, nasci em Guarulhos. Né, minha família sempre foi de Guarulhos. Terra do Mamonas Assassinas? Exatamente. Inclusive conhecíamos. Caracas, legal. Eu, um pouco mais jovem, né? Mas meus primos conheciam, tiveram contato com alguns deles. Legal. Era da nossa região. Inclusive, em frente ao condomínio que eu morava ali, que era o Parque Secap, existe hoje a Praça Mamonas Assassinas. Caramba, olha então, realmente a na terra região, na região mesmo, ali na... Então, eu cresci ali, né, no Parque Secap, em Guarulhos. Foi muito bom, né? Enfim, é uma região de Guarulhos muito boa, que Sim. eu gosto bastante. E, enfim, eu comecei a trabalhar cedo. Eu trabalhei como empacotador de supermercado aos 13 anos. Caraca. Comecei a trabalhar cedo. Depois eu virei office boy, uma época muito boa na minha vida. E, inclusive, eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar como office boy para pagar os meus estudos, né? Então... Na época, minha família não tinha condição de me colocar num colégio particular. Então, eu precisava trabalhar para estudar. Eu precisava fazer um curso técnico, alguma coisa, né? Então, eu sempre pensei nisso. E aí, minha vida profissional começou aí. Então, eu estava trabalhando e precisava decidir o que eu vou fazer da minha vida. E interessante que tinha duas áreas que eu gostava, que eu fiquei em dúvida na época. Uma era elétrica e a segunda era marketing.
Naquela é publicidade, não se falava marketing, né? Era publicidade. Isso que ano? Você lembra mais ou menos? 99. 99. Você tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Então eu tinha que decidir o que fazer. Era publicidade, é isso mesmo. Ou publicidade ou elétrica, e eu escolhi por fazer elétrica. E com o passar do tempo eu vi que foi a melhor decisão na época, né, que eu tomei. Porque eu comecei a estudar... Era um curso técnico? Curso técnico. Show. E aí eu comecei a estudar e alguns meses depois, 4, 5 meses depois, eu perdi o emprego. A empresa que eu trabalhava era uma empresa que fazia para-raios, instalava para-raios, né, em edifícios. Ela mudou algumas diretrizes, mudou de tamanho, começou a diminuir e tal, fazer alguns ajustes, e aí eu acabei saindo, né, dessa empresa. E eu falei, e agora? Eu preciso pagar meu curso técnico. E aí foi que entrou o meu irmão mais velho. Ele falou, não, eu vou pagar para você o seu curso até você conseguir um novo emprego, né? O Rafael. Show. E assim foi. Passaram 2 ou 3 meses. Na época, ainda tem hoje, né, o CIE, Centro Integrado Empresa Escola. E aí eu fiz a inscrição para fazer um estágio, procurar alguma coisa voltado para a elétrica, né, que eu estudava. E aí, para minha alegria, passou alguns meses, 2, 3 meses, eu recebi um convite, uma carta do CIE para fazer uma entrevista, né, para ser estagiário. Caracas. E aí eu lembro até hoje como foi essa entrevista, né? E aí chegando o seu Luiz, que eu vou falar bastante dele, né? Que acabei sendo contratado. Mas eu lembro que na sala, assim, tinha várias... na sala de entrevista, tinha várias pessoas que estudavam comigo. Né? Muitos até conheciam mais de elétrica do que eu naquele momento, pessoas mais velhas, enfim. Concorrendo com você na vaga. Na vaga, exatamente. Aí encontrei alguns colegas e aí, enfim, fizemos a entrevista, ensaiei para essa entrevista, né? Então, me vesti bem, né? Eu queria ser diferente. Sim. E funcionou. Deu certo, né? Deu certo, exatamente. Aí postura, tá vendo? A postura profissional. Desde o começo. Então, a forma de falar, como se vestir, isso faz muita diferença. E aí, eu fui preparado para isso, embora muito jovem ainda, né? Tinha muita coisa para aprender. Mas deu certo. E aí, foi engraçado que eu cheguei depois, uns dias depois, na escola, que eu estudava, né? No colégio. E aí, eles não acreditavam. Meus colegas não acreditavam que eu tinha sido escolhido. Mas você foi escolhido? Não acredito. E aí, essa empresa que me chamou para trabalhar, o nome é MHM. MHM Representações. Então, quem me chamou para trabalhar foi o Luiz Gonzaga. E eu tenho uma história muito grande com o seu Luiz. Você lembra que ano que você entrou nessa empresa? Em 99. 99? Final de 99, entre novembro e dezembro. Show. E aí, quando eu cheguei, né, para trabalhar, meu primeiro dia, né, que eu cheguei para trabalhar, o seu Luiz apresentou o escritório para mim e falou, você não vai trabalhar aqui. Você vai trabalhar por um período na ABB, a Zea Bromboveri, que é uma multinacional, né, líder de mercado na área de elétrica. Enfim, para mim aquilo foi um sonho. Eu fiquei maluco na época, né, eu ser jovem, 15 anos. E o interessante... Ele tinha uma parceria de empresa? Ele trabalhou muitos anos na ABB. Desde quando era a Zea, antigamente, aí depois fundiu com a Bromboveri, aí virou a ABB, né? Uhum. E aí ele virou um representante comercial, ele se tornou um representante comercial, tá. Entendeu? Então, quando eu soube disso, para mim foi um espanto, por quê? Para quem conhece ali a região, no Secap, no Parque Secap, onde eu morava em Guarulhos, tem uma ABB. E era uma multinacional, uma empresa grande. Aí você imagina... O sonho de todo mundo queria trabalhar lá. Exatamente. Era uma... É tipo a Embraer em São José dos Campos. É isso aí. E aí eles tinham alguns... Ali no Parque Secap, eles faziam algumas ações comunitárias, por exemplo. Então, quando criança... Eu não participei de nenhuma, mas a minha irmã, por exemplo, participou. Férias na ABB, então pegava algumas pessoas ali da região, da comunidade. Caramba. Todo dia ia lá na ABB, né? No clube e tal. Então, era bem legal. E era multinacional, a gente via aqueles transformadores gigantes saindo da empresa. Eu falei, poxa, um dia eu quero trabalhar ali, né? Caramba. E eu nunca imaginei que numa entrevista de emprego, né, para a MHM, por exemplo, eu poderia estar perto disso, né? Querendo ou não, você acaba sendo um sonho, né? Sim. Acaba sendo, poxa, um dia eu quero trabalhar ali. E aí, quando eu fiquei sabendo que era para ABB, eu falei, uau, né? Aí o Luiz falou, legal, então eu vou colocar você lá alguns meses na ABB para você aprender.
O que é ABB, o que você vai vender, e desde o chão de fábrica. Então, eu comecei montando capacitor, disjuntor. Então, você passou pelos processos para entender, para ter o conhecimento técnico para conseguir vender. Exatamente. Putz, isso... Então, ao invés de ele me colocar ali direto para vender, ele me fez aprender primeiro do que eu estava fazendo ali, né? E aí foi interessante, porque eu falei, pô, legal, perto de casa, né? Vou acordar aqui, eu vou para a empresa. Ele falou, não, a ABB que você vai fazer um estágio, né? Então, que você vai aprender é lá em Osasco. Nossa! Estava em Guarulhos e indo para Osasco. Então, eu estudava à noite, acordava... Tava na adulta indo lá para Raposo Tavares. Castelo Branco. Não, mas é isso, ali pertinho da Castelo. Caraca, antes de velho, entrar que na rolê. Castela, você sai. Tipo, atravessou a marginal inteira, quase. E aí, para mim foi muito marcante, uma época muito boa da minha vida. Imagina eu com 15 anos, né, pegando o ônibus fretado de manhã, que tinha um fretado que passava 10 para 6, ali em frente ao meu condomínio. Caraca. Aí eu chegava às 7 horas em Osasco. E aí ficava até 5. Até às 5, aí eu pegava o fretado de volta, já descia praticamente não na porta da escola que eu andava, caminhava bastante. Mas eu descia e depois ia andando para a escola, pro colégio, né? E depois ia para casa. E era assim, eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, né? E acordava às 5 da manhã. Nunca foi sorte, viu? Comecei cedo assim, mas me dava orgulho, sabe? Tava fazendo o que era certo, começando a trabalhar cedo, sempre... Mas você ficou... Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, que quando... Hoje o mundo tá muito difícil de se encontrar pessoas que realmente queiram aprender as coisas. As pessoas querem facilidade. Você entrou para parte comercial. Só que o cara foi lá e te falou assim, não, você vai ir pro chão da fábrica e você vai sofrer um pouquinho aqui, você vai aprender um pouquinho aqui. Hoje, se você fizer isso, a pessoa fica... Até processa a empresa porque é desvio de função, entendeu? E eu acho isso muito louco, porque eu preferia também aprender a parte técnica, para eu conseguir vender melhor, para eu conseguir ter habilidade na venda. Porque quando o cliente perguntar, você conseguir dar uma resposta, um respaldo melhor. O que você, na sua percepção, você se sentiu frustrado quando você foi para a parte puxão de fábrica ou não? Com certeza não. Foi uma experiência maravilhosa, Daniel. Acho que muito do que eu sou hoje e do que eu fiz e aprendi... São vários aprendizados disso. Muita coisa. Eu acho que é fundamental isso. Por exemplo, eu estou há 7 anos na indústria de esquadrias. Né? Sabe o que eu gostaria mesmo de fazer? Me desligar um mês. Exatamente. Meu sonho é que não é difícil, né? Hoje, com a vida que a gente leva, com um monte de coisa que a gente tem para fazer. Mas meu sonho era desligar um mês, no mínimo, e ficar lá na indústria de esquadrias. Mesmo, me bota para trabalhar. Você montar um caixilho, você ver como é que funciona. Do começo ao fim. Pegar uma lista de montagem. Isso agrega muito. Agrega muito. Então, para mim foi fundamental. Porque quando eu estava falando com o cliente, eu sabia do que eu estava falando. E com as pessoas. Essa é outra parte muito importante. Eu sempre gostei de fazer amizade, de ajudar. Eu sempre gostei de ser prestativo. E quando eu trabalhei nesse período na ABB... eu conhecia as pessoas e eu era jovem, então, fizeram... hoje chamam de bullying, né? Mas muitas brincadeiras comigo e tal, que para mim hoje faz parte do que eu sou. Sim. Né? Então, eu cresci muito. Aprontaram muito comigo. Fizeram muito bullying, né? Muito bullying, cara, mas... Faz parte. Eu nem conhecia essa palavra antes, né? Exato. Hoje são histórias, conto para meus amigos. A gente chamava de zoeira. Zoeira, exatamente. Foi muito zoado na época. Mas hoje faz parte de mim. Eu vejo como foi importante esse processo, Sim. né? E o seu Luiz Gonzaga, que fez isso comigo, ele foi muito sábio, né? E me ajudou muito. Você trabalhou também com qualidade lá? Você passou por alguns outros departamentos ou você só ficou no chão de fábrica e já foi pro comercial? Então, dentro da ABB... Qual foi o seu ciclo lá dentro? Dentro da ABB, primeiro eu trabalhei na montagem. Então, eu montava lá os disjuntores, linha de produção mesmo, linha de produção lá. Estoque eu também trabalhei. Exatamente, linha de produção. Embora não se produzia nada ali na época. Vinha importado, a maioria da Itália, a gente montava as peças. Exatamente. Montava as peças... Então, ele é de montagem mesmo, né? Isso, acessórios. Então, o produto vinha pronto da Itália e o cliente queria um motor, por exemplo, no disjuntor, uma bobina, um contato auxiliar, e a gente montava ali para entregar para o cliente. E aí também o estoque. Então, tinha a parte do estoque que é bom você conhecer, saber como funciona. Naquela época eu não tinha computador.
né? Assim, pra bipar estoque, tinha já? Não, ainda não. Dessa forma, não. Existia, logicamente, o computador, a gente fazia tudo por e-mail. Windows 98, ali 95, né? Mas ainda não tinha. Naquele momento, não tinha a tecnologia. Entendi. Código de barra e assim por diante. Naquele momento, não. E aí, depois disso, eu passei pro escritório, na ABB mesmo. Então, eu fiquei atendendo ali os clientes, porque assim, aí o representante, no caso o Luiz Gonzaga, com a MHM, ele enviava os pedidos para a ABB, né, dos clientes, e aí ali era processado, ela era colocado no sistema, na época era chamado de BAN, né, depois virou SAP. Então, a gente colocava no sistema... enfim, eu fazia isso. Eu aprendi toda a sistemática. Caraca, porque então você passou pelos processos, velho. Todos, que louco. Exatamente. E aí, quando eu voltei para a MHM, eu sabia tudo o que acontecia lá. Conhecia as pessoas. Então, você precisava de um favor. Nossa. Imagina assim, eu preciso retirar o material hoje à tarde. Cara, eu sabia com quem eu falar. Cara, entendeu? Sabe o caminho das pedras já. O cliente me fala assim, eu preciso de tal produto para daqui, sei lá, amanhã. Eu falo, cara, não dá, porque ele tem todo um processo. Você já sabe o processo da empresa, já conhece. Exatamente. Então, para mim, como pessoa, ainda mais naquele início, foi fundamental essa... E uma empresa que tinha processos, né? Já era bem... E assim, interessante que o departamento que eu trabalhei ali, ele também estava no início da ABB, né? Que era de baixa tensão. Então, ele começou um pouco antes de 99, eu acredito que 96, 97. E aí, ele estava criando o corpo e eu participei muito disso, foi muito legal. Caramba. Tipo, da formação, da estrutura do negócio. Exato. Então, pessoas... Conheci muitas pessoas boas, né? Que hoje eu levo, né, com muito carinho. Algumas delas faz tempo que a gente não conversa, mas eu lembro muito bem pessoas que me ajudaram ali, né? Você ficou o quê? Uns 3 meses na ABB? Eu fiquei um pouco mais, fiquei quase 6 meses lá. Caracas. Quase 6 meses. Aí eu voltei, fui trabalhar com o Luiz direto. A MHM era em Guarulhos? Em Guarulhos. Então era mais perto de casa? Mais perto de casa. Entendi. E aí eu comecei, então comecei a aprender a fazer proposta, né, propostas comerciais, negociar com o cliente, ver prazo de entrega e assim por diante. Então esse foi o início da minha história, né? Menor de idade, né? Menor de idade, eu tenho uma história interessante. Menor de idade. Eu tenho uma história interessante, porque quando eu entrei, eu tinha 15 anos. E o contrato, né, depois o regimento, acho que foi até do CIE, não podia 15 anos, tinha que ser com 16. Nossa. Aí você imagina eu e o Luiz fugindo, nós dois, a gente estava fugindo das pessoas ali nos procurando, porque eles precisavam de alguma forma rescindir o meu contrato e eu começar a trabalhar a partir de abril, quando eu fazia ali 16 anos. Mas o seu Luiz, ele, né, enrolou daqui, enrolou dali. Sabor. Até depois chegou, e eu não sabia disso. Ele me falou quase chegando ali, porque você imagina como eu ficaria, né? Nossa, 3, 4 vou sair meses daqui. Aí ele me chamou, balado, conversou né? comigo, me falou, né? Falou, não, pode deixar que a gente vai dar uma sabonetada aqui. Caraca. Aí passei lá os 16 anos, né? Fiz 16 anos e aí segui o jogo. Caramba. Não tem como mandar um e-mail, o contrato tá rescindido e tal. Na época não tinha muito isso, né? Era menos. Hoje a gente, tudo é por e-mail. Né? Tudo assinar contrato, tudo, desfazer o contrato. Tá. E depois que você voltou para MHM, você vendia o que lá? Você vendia só as coisas de elétrica ou tinha outras coisas também? Não, só elétrica, dentro da cesta do que a ABB fornecia na época, né? Produtos de baixa tensão. Disjuntor, contator... Mas você atendia B2B, que é empresa, ou você atendia cliente final? Empresas. Ah, tá. Era empresas, tipo, montador de painel. Entendi. Né? É similar, análogo a uma indústria de esquadrias mesmo. Né? Então, a indústria de esquadrias, por exemplo, ela compra os componentes, compra o perfil e ela monta a esquadria. A ABB vendia ali os componentes, né? E aí a gente vendia para o montador de painel. Entendi. E aí ele montava os painéis para as indústrias, shoppings, residências, assim por diante. Entendi. E o seu contato comercial, naquela época, era muito telefone, porque não tinha WhatsApp. Como que funcionava aquilo? Era mais telefone. Mas você fazia visita nas empresas também? Não fazia? Então, no começo... Porque você era menor de idade, você talvez nem dirigia na época. Isso, não. No começo, não. Era uma visita ou outra que eu fazia. Eu ficava mais interno mesmo. Processando os pedidos. Entendi. E assim, vinha por e-mail os pedidos ou fax.
Caraca. Principalmente no começo. Dá o sinal de fax, aí você aperta apertava lá, exatamente. Então, principalmente no começo mesmo, foi muito fax, né? Então, eu vou passar o fax do pedido, passava, aí eu digitalizava dentro, porque a gente tinha um terminal, depois de um tempo, a gente teve um terminal do BAN na época, dentro da nossa empresa. A gente era o único representante que tinha um terminal do BAN lá dentro. Porque a gente economizava o tempo da ABB lá na baixa tensão, né? Então, eu digitava todos os pedidos ali. E, cara, eu gostava do que eu fazia. Fazia com carinho, assim, dificilmente eu errava. Mas não é porque eu sou perfeito, não. É porque eu gostava. E aí, sabe, eu conferia, eu olhava, sabia do que eu estava fazendo. Então... Quando você gosta do que faz, você acaba fazendo bem feito naturalmente. Né? Não tem jeito. Faz por amor, né? Então, aí eu fiquei um bom tempo ali na ABB. Na verdade, eu fiquei de 99, né? Na MHM. Aí eu fiquei 6 meses na ABB. E aí, quando foi para 2003... Então, eu trabalhei de 2000, 99, 2000, né? Até 2003, na MHM. Até 2003. Isso. A partir de 2003, o próprio Luiz Gonzaga, ele me incentivou a trabalhar na ABB. Estava com 19 anos. Isso. Aí eu fui trabalhar na ABB como administrador de contratos. Então, eu passei a fazer na ABB o que eu fazia na MHM. E eu atendia o senhor Luiz Gonzaga. Mas tinha processo seletivo assim, fácil na ABB ou porque você já tinha passado por lá? Então, eu acho que como eu já tinha passado por lá e já conhecia todo o processo, abriu uma vaga e aí eles me convidaram para trabalhar. Entendi. Entendeu? E aí o Luiz Gonzaga vai lá. Segue. Isso, ele me incentivou, me apoiou, né? Eu diria até que ele arrumou essa vaga para mim lá na ABB. E aí eu passei a atender o Luiz, né, a MHM, de dentro da ABB. E, cara, foi uma época maravilhosa da minha vida. Aí você aprendeu muito mais coisas, né, também? Eu aprendi muito, comecei a lidar com mais pessoas. Um departamento já estava mais formado. Estruturado. Cara, e eu gostava muito do que eu fazia. E a tecnologia já estava começando a ficar mais rápido? Era e-mail e celular também, estava começando a... Tinha muito celular, né? Porque em 97 era bip, quando você era office boy era bip. Exatamente, 2003, 2004 começou a... Sim. O celular e MP3, era o que tinha na época. Show. E você ficou quanto tempo nesse retorno da ABB? Você ficou mais quanto tempo? Aí eu fiquei 2 anos como administrador de contratos, então eu fiquei de 2003 a 2005. E aí eu fui convidado, dentro da ABB mesmo, fui promovido a especialista de produto. O que faz um especialista de produto? Então, tipo qualidade? Não. O especialista de produto, ele entendia tecnicamente, ele é até um apoio a vendas, ele entendia tecnicamente daquele produto e ele apoiava os vendedores. Tipo um orçamentista de uma serralheria, o cara que entende, faz orçamento... Mas eu não fazia orçamento, eu tinha contato com a fábrica, né? Porque assim, a ABB é uma multinacional, então cada produto vem de um país. Então você tem lá um disjuntor aberto, caixa moldada vinha da Itália. Mini disjuntor na época vinha da Argentina, contator vinha da França, então... Caramba. E aí você tinha especialistas de produto, né, para fazer, não propriamente dito marketing, mas a gente produzia catálogo, cuidava da importação desse produto, era uma série de coisas. E aí eu fui promovido para especialista de produto na época de mini disjuntor. Entendi. Esse mini disjuntor que você vai ver em quadro de luz e tal. Aí eu comecei a trabalhar como especialista e fiquei lá por 2, 3 anos, mais ou menos. Caracas. E aí que vem a grande surpresa, né? Você gerenciava pessoas nessa época? Não. Você só tinha superior, você não tinha ninguém abaixo de você nessa época? Não, e aí só tinha outras pessoas trabalhando comigo, né? Mas eu não geria ninguém. Então você ficou até 2008, mais ou menos. 2007 para 2008, exatamente. Show. Aí já tava com uns 24 anos de idade. 23, 24. E aí o senhor Luiz me chamou para trabalhar de novo com ele. Calma aí, rapidão. Uma pergunta, só que eu agora fiquei na dúvida. Quando você tava em Osasco ou você tava em Guarulhos, na ABB na segunda? Osasco. Caraca, você voltou para Osasco. Porque a base era lá dessa nova fase que você pegou. Isso, exato. Vocês construíram lá. Então era direto... pegando o fretado. E aí eu já tinha me casado, que eu me casei em 2005. Então eu já não pegava mais o ônibus ali na porta da minha casa, no Parque Secap. Então eu pegava na Vila Maria. Então eu pegava meu carro em Guarulhos, eu continuei morando em Guarulhos. Só que assim, o ponto mais próximo para eu pegar um ônibus e deixar meu carro no estacionamento e tal era na Vila Maria. Então eu deixava o carro ali na Vila Maria e pegava o ônibus ali. Caracas, não. Show. Tá, e aí em 2008 o que aconteceu depois que você passou? O Luiz Gonzaga me convidou de novo para voltar para a MHM como sócio dele.
Caracas. Então o Luiz, ele montou um plano de aposentadoria. E aí ele me chamou, me convidou, né? E aí, inclusive, depois disso eu fiquei uns 6, 7 meses ainda na ABB. Porque assim, eu ia continuar trabalhando com a ABB. Então eu não poderia simplesmente sair e deixá-los na mão. Uhum. Então continuei trabalhando, né, nesse período, passando o bastão. Então contratamos uma nova pessoa para ficar no meu lugar, foi treinado. E aí depois de um bom tempo eu fui para a MHM. Realmente o seu Luiz, ele planejou tudo, não, sem pressa. Ele já era o senhor na época? Ah, ele devia ter 50 e poucos anos. Entendi. Né? 50 e poucos anos. Porque ele fez 60 anos, a gente estava junto. Mais ou menos isso. E eu aprendi muito. Para mim foi uma escola maravilhosa. O seu Luiz foi um pai para mim. Então você topou a sociedade? Sim, topei a sociedade. A confiança que ele depositou em mim, né? Caracas, velho. Ele confiou em mim e... Quantos funcionários tinha nessa empresa? Ó, nós chegamos a ser 7 pessoas. Lá na Contando na comigo MHM. e com o Luiz. 7 Show. pessoas. Nós éramos o representante que mais vendia para a ABB. Caramba. A gente era o representante Tipo, número daqui 1. de São Paulo. Era o número 1. A gente, juntando todas as unidades, a gente já chegou a vender 30 milhões no ano, desculpa. Caracas. É, Poxa, no auge, assim. é muita coisa. E aí, então, ele me chamou, a ideia é que aos poucos ele desacelerasse, e aí eu assumindo cada vez mais, né? Entendi. Então aí a gente trabalhou nessa segunda etapa de 2007, 2008, né, até 2016. Caramba, de 2007 a 2016. Tipo, 9 anos nessa pegada, nessa transição. Isso, trabalhando junto, é isso aí. Caramba. Aí minha vida aconteceu nesse período, né? Lá em 99, quando eu entrei na MHM ABB, até 2016, quando eu saí, né, da ABB. Continuei na MHM, nós saímos da ABB. E aí, nesse período, eu me formei, eu casei, né? Enfim, foi uma época muito boa. Não, mas calma aí, você estava nas duas, então você... Não, é porque eu trabalhava na MHM e representava a ABB. Ah, tá. Sim, sim. Esse vínculo nunca... Desde quando eu entrei lá em 90... Nunca se desfez, exatamente. Caracas. Foi de 99 a 2016, quando o nosso contrato com a ABB ele foi rescindido. Aí vocês acabaram a parceria, vamos dizer assim, fornecedor. Exatamente. Tá, e a Luísa nasceu em que ano? 2017. 2017, caraca, velho. Aí, nesse gap, ó, então... o que eu gostaria de dizer nesse período? Eu trabalhei com o Luiz Gonzaga, muito experiente. E ele me ensinou muita coisa. O Luiz me ensinou muito. Então, muito do que eu sei hoje, do que eu coloco em prática hoje no meu trabalho, lá como gestor, ali do departamento comercial, como eu lido com as pessoas, foi o que eu aprendi com o seu Luiz Gonzaga. Então, eu sou muito grato a ele, porque pelo que eu sou hoje, né? Me ajudou muito, me cuidou de mim como um filho mesmo e eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ele. Quando você começou a gerenciar pessoas, você teve dificuldade? Você acha que você tem um dom, assim, de... Porque tem gente que tem um dom de liderança, tem gente que estuda e tecnicamente aprende a lidar, entendeu? Assim, tem uma comunicação mais branda e tal. Na sua concepção, você teve dificuldade? Você não teve? O que você vê sobre essa gestão de pessoas? Até hoje, acho que eu tenho dificuldade. Eu me preocupo muito com as pessoas, Daniel. Né? Com o que elas são, que vai além do CNPJ, além do trabalho, né? Então, são pessoas, né? São pessoas, exatamente. Então, nesse trato com as pessoas, acho que isso acaba facilitando, porque é algo natural meu. Né? Então, eu sempre me preocupo, até quem não é do meu departamento, pessoas que eu lido, às vezes com cliente. Na época da ABB, eu visitava muito cliente. Aí eu fiz muitos amigos. E eu realmente me importava, me preocupava, e é algo natural. E isso facilita bastante. Né? Quando você pensa a maneira que você vai conversar, que você vai falar, se aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, algum problema. E aí eu acho que isso eu aprendi muito com o seu Luiz, por exemplo. Né? Eu lembro de uma das primeiras coisas que o seu Luiz falou para mim, quando eu cheguei na MHM. Então eu passei por aquele estágio, e aí ele falou assim para mim: olha, num dia que você brigar com a sua namorada, na época eu nem namorava, num dia que você brigar com a sua namorada, você não estiver bem, nem venha para cá, não precisa trabalhar. Você me avisa e fique em casa. Porque nessa mesa aqui, eu quero que você atenda o telefone sorrindo. Ele falou isso para mim. E aí ele falou assim, e aí você vem e conversa comigo. E aí ele me deu essa liberdade. Então, ele me mostrou muita preocupação comigo.
E eu acho que eu fui aprendendo, né? Lógico que também tem a parte da criação. Minha mãe sempre muito amorosa também, sempre pensando no sentimento, pensando nos filhos. Então, isso eu acho que foi criando a minha personalidade e eu sempre faço isso. Eu sempre Você levo... modelou, né? Exatamente. Além do CNPJ, a pessoa. Por quê? Aí, e vem do que o Luiz me ensinou. A pessoa, ela vai render, ela vai trabalhar o que ela pode mesmo, dar o melhor dela, se ela estiver bem. Se ela estiver pensando na namorada que ele brigou, ou no casamento, ou em contas que ele tem para pagar, ou em qualquer outro problema, ele não vai dar o seu melhor, ele não vai render o que ele poderia. Exatamente. Então, e foi até isso que aconteceu depois, a gente pode entrar nesse assunto, quando eu vim para a Squad Group, foi a primeira coisa que eu movimentei dentro da empresa. Principalmente com as pessoas que eu iria trabalhar. As pessoas que estariam comigo, do meu lado, trabalhando, elas precisariam estar bem. Então, só depois disso que a gente conseguiria entregar resultados. Caraca, velho. Então, você foi a fundo. Depois a gente vai entrar nessa transição. Em 2016, quando você saiu da BB, o que vocês fizeram? Você e o Luiz, qual foi o rumo da sua vida profissional? Aí nós recebemos um convite de uma outra multinacional, né? Então, assim, ó, a ABB, ela é uma multinacional europeia. Uhum. E aí nós recebemos um convite da Eaton, que é uma multinacional americana. E aí durante um ano, nós trabalhamos com a Eaton. Só que, Daniel, eu já estava... Não é que eu estava cansado do que eu fazia. Saturado. Eu queria coisas novas, sabe? E a maneira de administrar de uma empresa americana, ela é bem diferente de uma empresa europeia. Americano vê muito números. Uhum. E aí, eu lembro que a gente trazia muitos negócios para dentro, quando eu estava na Eaton já, que não eram aceitos por conta de margens, enfim, lucro. E assim, a Eaton, ela queria crescer naquele momento ali, naquele segmento. A gente trazia os negócios e a maioria não era aceito. Eu era um vendedor, eu precisava vender. Sim. Se eu não vendesse, como que eu ia levar o sustento para casa? E aí isso começou a nos preocupar, porque a gente tinha um pé de meia, claro, quando a gente saiu da empresa, da ABB, mas não tinha por muito tempo. E aí eu comecei falei, poxa, será que isso aqui vai dar certo? Vamos continuar. E nós continuamos por um ano. Por um ano nós insistimos. E foi aí que eu recebi, no final de 2016, 2017... no final de 2016 veio a grata surpresa. Eu fiz uma viagem com a minha esposa. E aí nós descobrimos que ela estava grávida. Foi no final de 2016. Da hora. E aí, a partir dali, minha vida começou a mudar, né? Porque hoje eu penso... Já pensa diferente, né? Já pensa diferente. Então, era Caramba. Eu e minha esposa, todo aquele tempo, né? Estávamos casados desde 2005. Você e Liliane, e agora vai ter uma Luísa. Agora a gente vai... Eu queria uma menina. Que da hora. E veio uma menina. E aí, a gente descobriu que a Liliane estava grávida. E aí, eu comecei a pensar no meu futuro. Falei, poxa, né? O que eu vou fazer e tal... E aí, nesse período, eu continuei trabalhando, né, de 2016 para 2017 com a Eaton. E minha filha nasceu em setembro. Em 11 de setembro de 2017. Caracas, dia 11 de setembro. E foi nessa semana que a minha vida começou a mudar e eu comecei a colocar um pezinho na indústria de esquadrias. 11 de setembro deste ano, no aniversário da Luísa, começa a festa. Exato, é isso mesmo. 11 de setembro. E aí, o meu irmão, o Rafael, foi me visitar na maternidade, né? Então, foi muito bom. Fiquei ali uns 3, 4 dias, desliguei de tudo. Caraca. Só queria saber da minha filha, não queria saber de mais nada. E aí, numa licença paternidade mesmo. Exatamente. Foi uma semana que eu fiquei longe, não queria saber de nada. Falei pro seu Luiz, não vou nem atender telefone, só se for para falar da Luísa. E aí, o Rafael, meu irmão, foi me visitar. Né? Acho que foi 2 ou 3 vezes. Você morava em Guarulhos nessa época? Eu morava em Guarulhos. E ele já morava em Sorocaba. Ele já morava em Sorocaba. Aí ele foi me visitar lá no hospital. E nessas conversas, né? Sentado ali no hospital, a gente conversando e tal. Aí eu falei, puxa, tá tão bom aqui, né? Uma semana, eu tô desligado, tô cansado. Sabe? Eu precisava, né, de uma coisa nova. Sim. E aí ele ficou com isso na cabeça. E aí, dentro da Squad Group, na época, era um momento que eles estavam revendo o comercial, o modelo comercial, fazendo alguns ajustes. E aí, passaram-se 2 meses, setembro, outubro... Nessa época não tinha o Preference nem o Factory, certo? Já. Já tinha o Preference? Já tinha o Preference e o Factory. 2017? Já. Já? Já.
E aí, quando eu cheguei, em 2017, em novembro, o Rafael foi em casa agora, né? Foi na minha casa visitar a Luísa. E aí ele me falou, pô, você já pensou em mudar para Sorocaba? Eu falei, não. Tipo, não tem nada a ver, né? A gente tá procurando... a gente quer mudar o comercial, a gente quer fazer algumas coisas novas, tem um produto novo saindo. Você não quer trabalhar com a gente? Aquilo me chamou a atenção. Minha vida inteira foi em Guarulhos, né? Em São Paulo. E aí falei, poxa, né? Talvez agora seja o momento. Melhorar de vida, né? A Sai dessa loucura, né? A qualidade de vida, sem dúvida, seria diferente. Eu pensei muito na minha filha nesse momento, né? Por isso. Aí eu conversei com a minha esposa... E aí eu falei, poxa, por que não, né? Vamos ouvir, né, a proposta, enfim. E aí, mas antes de qualquer coisa, o Fernando veio conversar comigo. O Fernando Zacarias falou, não, eu quero conversar com você, eu quero entender. Porque qual era o medo do Fernando? Eu saí da onde eu estava, né, da MHM, no caso, para trabalhar na Squad Group e aí estar infeliz ali. Ele queria saber qual era o time do negócio, por que eu estava indo, né, qual era o meu tipo de trabalho. Foi muito boa essa conversa que eu tive com o Fernando, foi no final do ano, em dezembro. De 2017. De 2017. E aí, logo depois, né, fui para Sorocaba, o Rafael conversou comigo, fui para ganhar bem menos do que eu ganhava na MHM, porém, a minha qualidade de vida era infinitamente maior. Superior. Totalmente superior. Interior, fui morar num lugar muito gostoso. Então, acho que tem mais tempo com a família, você tem mais qualidade de vida, você se alimenta melhor, você dorme melhor. Exato. Você respira melhor. E aí, até por sorte, porque uma coisa que foi interessante, que o Rafael e o Fernando falou assim, olha, vai para Sorocaba, escolhe a casa onde você quiser, lá no bairro e tal, a gente não vai te ajudar com isso. Porque é a sua vida, né? Então, você decide onde você vai morar e tal. Então, a gente ficou um tempão procurando casas ali para a gente alugar, né? Porque a minha casa era em Guarulhos. E aí nós encontramos um ótimo lugar perto do escritório, da onde é a Squad Group. E foi muito bom, foi uma época muito boa. Então, morava perto do trabalho também, isso, não tinha trânsito. Não tinha trânsito. Eu comecei então a trabalhar dia 31 de janeiro de 2018, eu entrei na Squad Group. Caramba, velho. Na verdade, assim, eu vou corrigir. 31 de janeiro de 2018, eu mudei para Sorocaba. Ah, você mudou. Eu comecei a trabalhar na Squad Group dia 6 de fevereiro. Minha mudança chegou... 6 dias depois. Uma semaninha depois eu já estava trabalhando na Squad Group. Show de bola. Mas assim, você não sabia nada de esquadria. Nada. E quando você foi lá na ABB, você passou lá pro chão de fábrica, que é uma coisa que você fala, você queria passar um mês numa serralheria para aprender. Como é que você fez, assim, tipo, o que é esquadria, o que é software de esquadria, o que é orçamento, componente, perfil de alumínio, otimização, que é muita informação, velho. Então, tipo assim, e o 100 é o sistema mais completo que tem, por exemplo. Então, não é qualquer pessoa que não entende nada que consegue mexer no 100. Como é que você se deparou quando você estava quando você chegou nesse BO? Foi um grande desafio, porque realmente eu não conhecia nada, eu entendia um pouco de comercial, né? Sabia como lidar com as pessoas, as que estavam ali no meu time, por exemplo. E eu não entrei para gerir ninguém. Eu entrei para cuidar de um produto, né, específico, para trabalhar em cima daquele produto. Então, aí eu tive que começar a estudar, Daniel. Eu tive que... Aí o pessoal falava de sistemas, linha de mercado. E aí eu ficava meio confuso, sabe? Realmente não conhecia. E algumas coisas que acontecia dentro do nosso... que até hoje acontece dentro do nosso segmento... Eu meio que não acreditava. Por exemplo, é legal, a gente precisa fazer uma campanha aqui, eu preciso visitar algumas empresas. Aí eu falei, legal, então como que eu faço para saber quantas indústrias esquadrias tem no nosso mercado? Aí não tem essa informação. Ninguém tinha essa informação. Não, ninguém tem essa informação. Aonde? Aí eu falei, mas como não tem? A gente está aqui, tem um mercado. Porque quando eu trabalhava com a parte elétrica, né, na ABB, nós tínhamos todo um desenho do que era o mercado. Você tinha mapeado isso. Exatamente. Então a gente tinha lá o market share por produto. A gente sabia, esses aqui são os nossos concorrentes. Nesse produto aqui nós somos líderes, nesse não. A gente tinha um desenho. No seu caso, somos líderes em tudo. Não, mas aí eu queria saber, legal, quantas indústrias de esquadrias nós temos? Não sabemos.
Caraca. E aí aí eu comecei a encontrar essa dificuldade. A gente tá Não, vou falando ter que de fazer- 6 anos atrás, né? Não muito distante. Não é muito distante, exatamente. De lá pra cá, bastante coisa tem. Não, dá tem pra ver que a melhorado. cara desse Código Group mudou de lá pra cá. Não sei se tá mais jovial, não sei o que acontece. Eu quero que você me conte um pouquinho agora. Agora, assim, você, sei lá, em 30 minutos você contou 20 e poucos anos, 30 anos quase de história, mas agora em 34 anos de história. Agora tem 6 anos, você vai demorar mais uma meia hora, 40 minutos pra contar esses 6 anos. Mas eu continuo aprendendo na Squad Group, tem pessoas muito boas, isso foi o que me ajudou. Você perguntou, como você fez? Saiu numa área que era da elétrica e chegou aqui na indústria de esquadrias, basicamente. Primeira pergunta, você entrou como que na Squad Group? Como vendedor. Como vendedor. Eu trabalhei para vender um produto específico. Você entrou como vendedor de um produto específico. Entendi. Tá. É porque, assim, às vezes quando chega uma pessoa nova, num cargo de confiança e tal, ou num cargo mais de gerência, já tem... Isso, eu falo de várias empresas que eu vejo, assim, já tem... Putz, eu tô aqui há tantos anos e não sou valorizado e tal. Aí começa, né? A síndrome dos funcionários que não estão satisfeitos ou coisa do tipo. Então, você entrou como vendedor e fez seu caminho. Eu até entendo isso, né? E aí, assim, foi uma dificuldade. Não sei se aconteceu isso lá, mas assim, acontece em muitas empresas. Na minha empresa acontece isso. Quando eu contrato um gestor para gerenciar pessoas que estão abaixo, eles se sentem não valorizados. Então, exato. E quando você lida com pessoas, você percebe que isso é natural, né? É um estranho ali, né? Exato. E o que me segurou? Porque, assim, eu fiquei preocupado com isso também. Mas eu sei da minha história, eu sei da minha capacidade, eu sei o que eu posso fazer e tenho as minhas convicções. Eu sabia que eu podia agregar no time ali, né? Que eu podia fazer a diferença. E isso me ajudou bastante. Porque eu cheguei novo ali. E eles precisavam me ajudar. Porque eu não conhecia nada do software, não conhecia nada do mercado, não conhecia nada. Para mim era tudo novidade. Tudo novo. Mas eu conhecia um pouco da área comercial, que esse foi o meu apoio ali na Squad Group naquele momento. E aí eu passei um ano, Daniel, aprendendo. Então, eu como vendedor... né? A empresa foi muito boa nesse sentido. Eu aprendi muito, fazia algumas visitas e fui aprendendo, né? Então, nesse um ano, eu comecei a ter a noção do que era a indústria de esquadrias, do que era a Squad Group. Aí, em 2018, teve a FESCO, em qual eu participei também. Então, foi bom, né? Para eu ter essa noção. Eu estava chegando ali naquele novo mercado que, para mim, eu quero que seja agora para o resto da minha vida. Né? Eu gosto, me apaixonei pelo mercado de esquadrias. E hoje eu já sei do que eu falo, né? Eu já tenho esse conhecimento. Lógico que tem muita coisa para aprender ainda, mas hoje eu consigo me virar. Sim, diferente sim. do que era lá no começo de 2018. E aí a Squad Group estava passando por algumas mudanças. E ela sempre, né? Uma empresa, acho que ela passa por mudanças sempre, constantes. São vários ciclos, Porque né, a eu empresa, acho. exato, ciclos. O Fernando que gosta dessa palavra. Vários ciclos. Porque se você ficar parado ali, né, no tempo, não Você dá. começa a ficar indo para trás. Isso. Então, e aí o Marcos Lemes, ele já esteve aqui, inclusive. Sim, Marquinhos ele falou umas frases do você treinar o idiota, você motivar o idiota, né? Então, essa frase ficou Idiota histórica. motivado. Então, e o Marcos, ele que geria ali o comercial na época, quando eu cheguei. Ele era de marketing. Então, né? ele era de marketing. E aí, só que aí tinha uma lacuna ali, uma ausência de alguém no comercial. E o Marcos, ele veio para completar isso nesse período. Falou, poxa, a gente precisa de alguém no comercial ali. Aí o Marcos assumiu, né, ali 2017 até 2019. Começo de 2019. E nesse período de 2018, fui aprendendo. E o Marcos foi convidado para tocar a Preference. Então, a gente precisa de alguém aqui focado na Preference. E aí, escolheram o Marcos, né? Super competente, uma excelente escolha. E aí, ele começou a sair do comercial e entrar na Preference. E aí, eu comecei a entrar no comercial. Foi aí que eu comecei a gerir o time. Entendi. Comecei... Aí você começou a gerenciar pessoas. Exatamente. Tirando a MHM, gerenciar pessoas que não são seus funcionários, né? Isso, exato. Enfim, ali começou... Eu falei, poxa, a gente tem um número para cumprir, né? A gente tem as nossas metas, tem muita coisa para ser feita aqui. E tinha algo ali que me matava, Daniel, que era o silêncio no departamento comercial. Nossa. Cara, isso me corroía muito. Pra mim tem que ligar, tem que falar no telefone. Eu sou então, do modo antigo. A gente ouvia ali no departamento só aquele barulhinho do teclado e aquele silêncio. Isso me matava.
Não, o comercial não pode ser assim. A gente precisa de ânimo, né? E aí a gente Exato. começou a fazer algumas mudanças. Tudo é energia, eu falo. A gente começou a fazer algumas mudanças, né? Saíram algumas pessoas e aí a gente começou a ajustar o time, questão de bonificação, questão salarial. E aí a gente viu a alegria das pessoas mudando. É aí o que eu falei lá atrás. O Luiz Gonzaga, ele cuidou de mim para que eu estivesse bem e pudesse vender. Sim. E aí eu falei, poxa, agora chegou a minha vez, né? Então esse aqui é o meu time. Eu preciso cuidar desse time aqui para que a gente comece a dar resultados. Dar resultados. E foi dito e feito. A gente fez algumas mudanças, não foram rápidas, não foram do dia para a noite. Não sei se pode, assim, abrir aqui, até porque às vezes é confidencial. Sim, mas você pode falar algumas mudanças que você acha que foi pertinente, assim, que na sua percepção você acha que isso contribuiu para talvez alavancar as vendas ou melhorar ali o setor comercial? Pode te colocar na enrascada. Ó, lógico, a melhoria no salário, através das comissões. Porque se o vendedor vive de comissão. Uhum. Então não adianta você querer economizar, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Luiz Gonzaga também. Não adianta você querer economizar na comissão do vendedor. Porque quanto mais o vendedor ganha, mais a empresa ganha. Exato. Então, faça esse teste, né? Coloque para o seu vendedor ganhar bem o que ele vende. Vai disparar. Automaticamente vai vender mais. E aí, autonomia também. Eu não tomo decisão sozinho ali, Daniel. Você pode perguntar para qualquer um ali do meu time. É uma liderança horizontal. Total. Eu sempre fui assim. Até porque eles têm um conhecimento maior no produto do que eu. Uhum. Né? Então, o meu negócio, a minha parte é mais negócio. Então, quando se fala de produto, eles têm um conhecimento maior. E afeta eles. Não adianta nada. Né? Imagina, converso lá com a diretoria, com o conselho da Squad Group, e aí eu desço com uma diretriz para o comercial. Falo, agora vai ser assim. Você acha que vai funcionar? Não vai. Não vai funcionar. Eu tenho que compartilhar essa informação com eles, tenho que pedir a opinião deles. Se a opinião for muito diferente, né, do que a Squad Group pensa ou precisa, a gente senta junto e conversa. Pô, e esse caminho, por que você pensa assim? Exato. Cara, e aí, quando... Eu sempre pedi essa opinião deles. Eu sempre trabalhei em conjunto. Então, essa é uma das razões de ter funcionado. Porque eu nunca tomei uma decisão sozinha. Foi junto com o meu time. E quando erra, não é um que erra. Todos. É o nosso time que erra. Então, quando a gente acerta, não sou eu que acerto. Todos. Somos nós que acertamos. Eu acho que isso funciona muito bem. É a coletividade, né? Exato. Então, acho que eu colocaria isso como um ponto alto aí para ter dado certo. O time até hoje está rodando, né? Estamos bem. Inclusive, quando eu precisava talvez passar uma diretriz que fosse contra... Aí fica fácil de falar, olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Sim. Tá todo mundo comigo? Já era. E aí você tem Você já ganhou. Isso é liderança. E é por isso que funciona tão bem. Hoje graças a Deus. E assim, eu sempre falo, eu aprendi muito com o seu Luiz. O Luiz Gonzaga foi uma escola para mim. E ele era um vendedor veterano e ele entendia muito, cara. Sábio. Muito sábio. Na arte das vendas, ele sentava numa mesa de negociação, ele já sabia o que ia acontecer. Era fantástico. Quantas pessoas são hoje lá na Squad Group? Na Squad Group, nós somos em mais de 130 pessoas. Caracas, velho. É muita gente. Nossa, eu acredito que somos aí a maior fábrica de softwares, né, pro mercado de esquadrias. Caramba, muitas pessoas mesmo. Aí tem gente ali na Squad Group que está desenvolvendo software, tem gente que está testando, tem gente que está vendendo, tem gente que está atendendo no suporte. Eu fui agora na reforma, eu fui lá com o Cirilo lá, visitei lá. Aí visitamos também lá a Preference. Meu, coisa mais linda. Tá tudo muito lindo lá. Tá reforma, vocês dividiram bem. Porque eu fui há uns 3 anos atrás, se não me engano, com o Lucas, na mentoria, que ele até comprou Preference na época, que o Marquinhos deu um show lá de fachada, tava mostrando. Eu fiquei encantado do Preference. Eu falei assim, putz, isso aqui é muito top, velho. Mas isso aqui não é pra mim agora ainda não. Mas assim, aí vocês ainda estavam tudo no mesmo prédio, né? Depois vocês dividiram e tal. Mas tá muito legal. E o legal é eu tive a oportunidade que no dia que eu fui com o Cirilo,
Vocês estavam dando prêmios para funcionários que... Ah, é verdade. Que eram da casa, assim, Isso. tipo aniversário do mês. Aniversário mês. do mês. Né, aquele ano ali, quem fazia aniversário, porque a gente divide em meses. A gente divide em meses, né? Para que todo mundo ganhe, né? Dependendo da quantidade de anos que ele tá fazendo na empresa. Então, assim, se for dia 6 de fevereiro de... É de 3 em 3 meses. Então, por exemplo, de janeiro a março, a gente faz para esses 3 meses. Entendi. Né? Então, quem tá fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Aí de abril a junho... Então, em 2028, vai ter lá... Em fevereiro, 10 anos que você tá na escola de grupo, você vai ganhar um vinho, por exemplo. Isso, exatamente. Ah, que legal, velho. Que legal. Isso é legal. Achei bacana a proposta, assim, da empresa, assim. E você vê que as pessoas trabalham felizes. Eu cheguei de manhã, o pessoal muito solícito. A gente invadiu o pessoal trabalhando lá, eles paravam, explicavam um pouquinho pra gente. Tem 2 coisas que eu gosto muito da Squad Group, de trabalhar na Squad Group. A energia é boa. Quando você entra, você sente a energia do lugar. Mas sabe por quê? Os diretores... Eles estão preocupados com isso. Eles percebem que o ambiente é muito importante. O Fernando, inclusive, esteve aqui, eu acho que ele falou sobre ambiente. O ambiente é muito importante para o desenvolvimento do profissional. O que ele for fazer dentro da empresa, se ele estar num bom ambiente, ele consegue refletir isso. E a empresa se preocupa com isso. E com os funcionários em si, né? Com as pessoas. Então, eu acho que isso faz a diferença. Por isso que as pessoas estão... E é todo mundo que vai lá, isso é legal, isso dá até um orgulho. Todo mundo que vai lá fala, nossa, aqui o ambiente é tão gostoso. A energia é boa bom. demais. Não, e você falando assim dos diretores, você vê o Fernando, você já vê que a energia dele é tipo assim... calma, o cara sereno, tranquilo, assim. Pô, o podcast dele foi sensacional também. Tipo assim, ele é fantástico. Eu conheci ele pessoalmente na feira, na FESCO de 2022. Uhum. E aí eu não conhecia ele, né? Porque é uma figura que não aparece, né? Então vocês escondem ele, né? Mas eu conheci ele na feira. Adorei, tipo, o cara que tem paciência pra explicar. E, tipo assim, ele chega no... É igual quando você falou que quando você foi para a Squad Group, ele pegou você e falou assim, mas qual é o seu propósito? O que você tá sentindo? Então ele vai a fundo, assim, sabe? Tipo, exato. Meu, o cara, ele é sensacional. Ele é muito bom nisso. O Fernando é sensacional e, assim, ele cativa as pessoas pelo jeito simples dele. Ele é... Eu conheci o Fernandinho, né? Muito Fernandinho. bom trabalhar com ele. Exatamente. O Fernandinho do 100. Fernandinho do 100, é isso aí. Cara, vocês vão estar na FESCO, né? Estaremos. Na FESCO agora começa dia 11 de setembro, né? Até 11, 12, 13, 14. E estamos ralando, viu? Daqui a 2 semanas exatamente. Muita coisa para entregar na FESCO. Estamos felizes. Acho que assim, a empresa inteira ela compra, né, a FESCO. Então, aquele trabalho em conjunto para que a gente entregue produtos. O stand de vocês na última tava gigantesco. Vocês colocaram o Squad Group bem grandão assim. Lembro que eu tirei uma foto deitado no chão assim com vocês todos. Muito legal. A energia, tudo. Tinha muito computador ali que vocês... mostrando pra galera e tal. Aí tecnológico, né? Vai minhas perguntas agora, né? Primeira coisa, eu lembro que o Fernando falou que desde a primeira FESCO vocês estão lá, né? Isso. Vocês participaram de todas as feiras? Todas as FESCOs, exatamente. Eu não sei se somos a única, mas talvez de software sim, empresa a participar de todas as edições da FESCO. Falamos isso com orgulho. Que legal, show de bola. A gente estava no Fórum Contra Marco de São Paulo, aí eu conheci o César Tavares, eu não conhecia. Eu não o conhecia pessoalmente. O pai do Luiz. Eu também não conhecia ele pessoalmente. Conheci lá. Aqui no Fórum São Paulo? E foi engraçado porque a gente ficou do lado ali, eu tava conversando com... Como que é o nome do dono da L? Max. Tava conversando com o Max. E aí a gente trocando uma ideia. E aí ele tava conversando com o César. E aí eu não imaginava que ele era o pai do Luizinho, fundador da FESCO, Contramarco e tal. E aí no meio da conversa a gente se descobriu ali quem era quem. E aí ele começou a contar a história. Pô, o Fernandinho. Aí ele contou, quando ele chegou com a ideia da FESCO pro Fernando. Aí o Fernando falou, já reserva aí o meu stand. Ele me contando isso. Né? Caraca, velho, olha que legal. Sempre apoiou isso, é muito importante. E isso é uma coisa legal da Squad Group também. Você sempre apoia os caras lá embaixo, igual eu. A gente gosta desde o primeiro podcast, vocês apoiam. Tudo que for para melhorar a indústria de esquadrilha, o mercado de esquadrilha, de modo geral, a gente gosta de apoiar. Então, a gente apoia escolas, a gente apoia podcasts como o seu, por exemplo, que a gente sabe que vai levar informação para o público. Né? Então, a gente gosta... Né, a FESCO, na época, né, ela teve esse apoio. Na época era a Lumisoft, ainda não existia a Squad Group. Sim.
né? Teve o apoio da Lumisoft. Mas é uma fera que tava começando, né? Não sabia nem se ia dar certo. Isso, mas teve ali o apoio. Tem, entre outras, muitas outras coisas que a Lumisoft, Squad Group... Os fóruns apoia. contra Marco, lá em Fortaleza, eu vi vocês lá. Vocês mostraram um pouco de inteligência artificial. Opa, falei. Eu queria saber o que tem de inteligência artificial. Porque hoje tudo é chat GPT, é inteligência artificial. E tá vindo muitas demandas agora, assim, de... Eu vejo muita propaganda, recebo muito e-mail de marketing, assim, de inteligência artificial, de software em geral, tá? Vocês usam isso para o software interno de vocês... E vocês têm isso pensando também nos softwares para vender para serradeiro e vidraceiro? Queria que você falasse assim, eu tô te jogando uma pergunta que eu não sei, para falar a verdade, assim. Tá, a gente como... Porque eu vi lá só cortando, porque eu falei de inteligência artificial. No Fórum Contra Marco, de Fortaleza, eu vi O óculos de realidade. Realidade virtual, velho. O negócio é muito louco. Legal, então, aí é por isso que eu lembrei da inteligência artificial. Isso daí foi desenvolvido pela Preference, né? Isso. Lá fora já... Marquinhos que mostrou, Isso, exatamente. Agora, falando de inteligência artificial, a gente, como uma empresa de tecnologia, a gente precisa conhecer e nós levamos tecnologia para o mercado de esquadrias. Então, e muitos clientes esperam isso da gente. Quais são as novidades? O que você está trazendo de tecnologia para o mercado de esquadrias? E muita gente não sabe que dentro da Squad Group... a Lumisoft, Squad Group, né? Nós temos um departamento, né, que a gente chama de P&D, de pesquisa. O que está chegando no mercado? O que a gente pode evoluir para levar para o mercado de esquadrias? Então, são algumas pessoas ali que estão pensando, né, em novas tecnologias, o que está chegando, olhando para frente, para aplicar no mercado de esquadrias. E eu posso dizer para você que a inteligência artificial é uma delas. Mas a gente quer uma inteligência artificial aplicada ao nosso negócio. Como que isso vai facilitar a vida do fabricante de esquadrias? Do orçamentista ali. É isso, porque a gente se preocupa muito com isso. Não é só uma inteligência artificial por ela mesma. Fazer perguntas bobas ali ou qualquer coisinha. Qual é a história disso? Qual é a história daquilo? Isso daí... Vou falar meu sonho. Meu sonho aqui, ó. Agora eu vou dar spoiler, sei lá. Ó, meu sonho é chegar um dia e falar assim... o cliente quer fazer uma janela de tanto por tanto, qual a linha que você me recomenda? E tipo assim, o software, sabe? Assim, você tem a linha Gold, você tem a linha Chroma, você tem essa, a gente dá as opções assim. Eu sei que um dia vocês vão chegar lá, velho. O que eu posso fazer por você, Daniel, é falar o seguinte. Visite o nosso stand na FESCO. Puta falando desse assunto. Faça uma visita, agora, caralho. Faça uma visita pra gente lá e... Eu mesmo teria o prazer de mostrar pra você as novidades nesse sentido de inteligência artificial. Tá, olha, ó. Vai que eu cheguei perto, hein? Vai que eu cheguei perto. Eu não sei. Ele nunca falou nada pra mim. Eles não falam pra mim porque eles sabem que eu sou tipo o Léo Dias do vídeo, sabe? Eu meto a boca mesmo, falo mesmo, entendeu? Eu sou fofoqueiro. Então eu seguro as informações. Eu seguro as informações. Não, mas falta pouco. Daqui 2 semanas você pode conhecer, pô. É verdade, Daqui a exatamente 2 semanas, a gente vai estar lá... Abriu, 13 horas, abriu lá, você já vai lá no nosso stand que eu vou te mostrar. Meu, calma aí. Falando em stand, ó que imagem bonita. Bonita. Caramba. Ó, falando em stand, qual é o stand de vocês? Vamos aqui. Você sabe qual que é o stand de vocês? Você me apertou sem me abraçar. Não, agora vamos descobrir agora. Eu sei que, você entra na feira, vira direita e esquerda, já chega no nosso stand, logo no comecinho. Então calma aí, pessoal. Você entrou na feira... Ó, Planta Fesco, ó. Onde tá seu stand aqui? Me mostra aqui. Acha a rua aí. Aqui, ó. Achou? 600 com... Ó, pessoal, Aqui, ó. Ô, Lucas, coloca o desenho, o mapa da feira aqui e o stand deles aqui no vídeo, por favor. Porque aqui a gente é assim, a gente é ao vivo. A gente não... direita e esquerda, você chega no stand. Logo no começo. Calma aí, entrou... Olha aí, eu deixei no zoom aí. Calma aí, deixa eu ver a entrada aqui. Deixa eu ver... Tá bem embaixo, a entrada mudou agora esse ano, né? Essa feira tá muito grande, velho. Tá difícil. Tem que ter um carrinho pra nós, né? Mas você se perdeu aí. Tava bem na cara do gol já, deixei no esquema. Tá. Credenciamento. Putz, você entrou na... É a rua principal que você já entra. Entrou, direita e esquerda. Aí a segunda quadra. Segunda quadra. Ó, aqui tá mostrando que é 505 o stand, tá?
Parece que eu... Você me deixou até aqui, sem graça, né? Por vergonha não sabe o endereço 505. É isso aí mesmo. Você tem tanto mel pra resolver, você vai saber o número de stand, velho. Isso é com a montadora, né? O importante é que estaremos lá. Não, assim, os caras tá grande. Aqui, ó. Os caras estão grandes. Olha, isso aqui, gente, é um stand, o quarteirão inteiro. É um pouco menor, A gente tá dividindo com a Física. Ou vocês estão na mesma posição que vocês estavam no outro? Na mesma posição. Porque, ficou muito da hora. Ficou, tipo assim, pegando três lados, assim, sabe? Ah, show de bola. Ó, eu vou tá lá, também, na feira, com o stand da Vivix. Vivix com Por Vida na Obra, vai estar nosso stand lá. Aí você pode passar lá pra tomar um chopp, viu, Edu? Tem chopp lá? Opa, está indo vir na obra, velho. Não falta, né? Chopp pra recarregar celular, entendeu? Eu não vendo nada, entendeu? Mas eu faço um relacionamento. Aí toma um chopp lá e depois vai tomar um café no nosso stand. Pronto, feito. Tá convidado. Feito. Aí, então... A gente tem muitas novidades, né? A gente falou de uma, você brincou um pouco. Não falei que nós vamos ter, eu falei pra você ir lá... Eu posso filmar essas novidades lá na feira, pra mostrar pra galera e tudo? Você me permite? Claro, pô. Você... Porque assim, infelizmente nem todo mundo consegue ir na feira e tal. Às vezes tem gente que tá muito longe, tem obras e não vai poder comparecer. Que eu acho que todo mundo tem que ir, tem que já marcar na agenda, não tem... Só se for doença. É só se caiu de moto, foi atropelado por um ônibus, coisa do tipo, entendeu? Tá na UTI. Fora isso... Mas a feira, deixa o cliente esperando mais 3 dias, mas vai lá na feira, porque isso aí pode resolver o B.O. que você tá na obra, às vezes. Sabia? E vai ser punk, sabia? A gente, assim, é muita gente, são 4 dias, né, pra gente ali que a gente vai estar todo dia lá. E aí a gente já estamos nos preparando psicologicamente. É isso mesmo, é isso mesmo. São dias árduos de trabalho, passa assim muito rápido. Mas a gente trabalha 2 anos, porque nem vai acabar essa festa, aí a gente já vai começar a trabalhar para a próxima. Sempre pensando no mercado de esquadrias, na indústria de esquadrias. Na última vez que eu fui lá na Squad Group com o Cirilo, vocês me mostraram numa sala de reunião um sistema novo, assim, tal. Vocês vão apresentar? Vamos. Puta que pariu. Esse aqui eu posso falar. Esse aí eu sei, gente. Olha, coçando a língua. Mas, assim, tem coisa nova. Pessoal, vai no stand da Squad Group. Aproveitando que eu tô falando isso, tem gente que nem passa na Squad Group porque fala assim, esse aqui é a Ferrari. Esse aqui é a Mercedes do mercado. Então, eu não tenho condições para isso. Eu vou comprar meu HB20, entendeu? Eu não tenho dinheiro para comprar uma Mercedes. E aí, vou comprar meu Volks. Então, eu nem passo no stand da Squad Group. Eles têm coisa boa. E o que eu queria que você falasse assim, ó. Eu até pensei numa pergunta para fazer para você. O que você falaria para o serralheiro que acha que o software de vocês são caros? Agora eu te coloquei na parede de novo, eu gosto assim. Cara, geralmente, Daniel, a gente tenta mostrar como o Fernandinho vai cancelar meu contrato. Não, imagina, essa pergunta é importante, porque a gente tenta demonstrar como um software ele pode trazer grande economia, agilidade e ganho de tempo dentro da empresa. As pessoas não têm ideia como um software bem implantado dentro da empresa, dos departamentos, ele ajuda. É uma economia de dinheiro, é uma economia de tempo, é uma economia gigante. E o SEM, ele tem muitos recursos que auxiliam isso. Muitos recursos. Tem, assim, é difícil uma indústria de esquadrias usar todos os recursos que tem no software SEM. É uma coisa que eu tava falando pra minha equipe. A gente às vezes tá batendo cabeça com besteira e esse aqui dá pra fazer no 100. Eu tava conversando com eles. Aí eu tenho o Carlão, que o Carlão é top, mano. Eu tenho um grupo com o Carlão, né? Carlão Resolve, chama. Carlão Resolve? O Carlão Resolve. Cara, eu vou criar um grupo com ele com esse nome também. Carlão Resolve 2, isso. Então. E aí, a gente manda tudo pro Carlão. Carlão, eu tô com isso. Não, dá pra fazer isso aqui, não sei, tal. Mas esse é até um incentivo que eu faço para os nossos clientes. Nos perguntem. Nós temos uma equipe de suporte que está lá pronta para ajudar. Então pergunta, olha, eu estou com essa dificuldade, eu preciso fazer isso. Como eu faço dentro do software? Isso. E aí tem 2 opções. Uma, nós já temos aquela feature ali desenvolvida e vamos ensinar como fazer. Ou nós vamos anotar e falar, pô, você tem razão, isso aí ia ajudar. E aí faz sentido, porque está agregando para melhorar o sistema também. Exatamente. Né? Então você escuta a opinião do serralheiro. Exato. E isso a gente faz muito. E é certeza, assim... Na maioria dos casos, a gente já tem alguma coisa, né, que pode ajudar. A gente está sempre melhorando. Pô, a gente tem agora um painel de orçamento ali fantástico, relatórios novos. Eu não vou ficar falando aqui. Sério? Vai lá visitar na festa, tem muita coisa boa. Mas assim, ó,
eu comprei o software e eu sabia mexer nos outros softwares do mercado, né? Que eu não vou falar o nome aqui. Eu sabia mexer nos 4 softwares do mercado. Aí eu contratei o 100. O 100, aí eu achei o 100, tipo assim, puta, mais top que tem. Ele é bem para quem entende de esquadrias. É um software que tem mínimo de erro. Eu não achei erro, para falar a verdade, com relação à tipologia. Eu achei erro quando minha equipe copiou e aí foi querer editar as coisas. Aí fizeram um monte de cagada. Aí eu falei assim, cara, dá um reset aqui, pega o base empresa lá e tal, e aí se copia da forma correta. Cara, o cara não copiou e a gente resolveu isso. Porque o que acontece também é que as pessoas às vezes começam a fazer cagada dentro do software e depois viram um elefante branco, né? Aí tem que dar uma resetada e arrumar tudo. Já passou por isso? Já, várias vezes. Tem cliente que faz muita merda, né? Não diria muita merda. Não, eu falo na verdade, né? Passa várias pessoas, às vezes, por um departamento de projeto, departamento de orçamentos, e cada um quer fazer da sua maneira. Do seu jeito, acho que aí acaba bagunçando um pouco. Mas se a gente entender que aquela base, a base da empresa ali, ela é importantíssima para o negócio, né? Eu acho que a gente já passa a cuidar melhor. Tanto que, quando você fala, né, de nunca encontrou erro e tal, a gente fica muito feliz porque nós temos, acho que um dos maiores departamentos dentro da Squad Group é o nosso departamento técnico. A gente tem ali homologado, né, a maioria dos sistemistas do mercado, né, os mais importantes estão conosco, né, nós cuidamos dos sistemas deles e colocamos ali dentro do nosso software para a indústria de esquadrias utilizar. Então, são materiais oficiais que estão dentro do nosso software. Da maneira que o sistemista pensou e testou, está dentro do nosso software. E nós temos ali uma equipe gigante, uma equipe, assim, olha, eu diria para você que são, sei lá, mais umas 15 pessoas para cuidar do material que vai dentro do software 100. Show. Ó, eu vou dar até um exemplo, pessoal. Pra vocês verem como... Eu não fico fazendo propaganda, eu uso o software deles. Outro dia eu tava com um problema. Mas não é um problema. Eu não vou dar suporte aqui, não. Ele não vai me perguntar do software. Não é suporte, não. Eu tava com um problema. É um caso que aconteceu comigo. Até pra galera saber. Eu tava com um problema, é o seguinte. Imagina que existe parafuso autotarrachante ponta guia. Que é padrão, 4,2, vai. Por 50. Só que a Perfil Alumínio, no catálogo deles, eles colocam que esse parafuso chama P1. Aí a Ido chama P2. E a Squad Group, ele copia exatamente o que tá lá no catálogo do fabricante. Então, ele segue literalmente a risca. Quando a gente fala que segue a risca, você segue literalmente a risca. Só que o que tava acontecendo? Eu tava acompanhando a quantidade e tava vindo... Putz, esse parafuso é o mesmo desse. Aí o Carlão me falou que tinha um negócio, não sei, que você fala um Depara. Olha, todos esses daqui que é... autotarrachante 4,2 por 50, você usa Depara pra esse. Aí pronto, você só vai comprar sempre um. E aí você vai ter no seu estoque. Eu nem sabia dessa porra. Eu tava começando... Cada pedido eu comprava uma caixa, entendeu? Mas foi lá no começo. Mas você tá vendo como parece algo pequeno. Mas você segue a risca. E temos no software. Ah, sim. Esse é só um exemplo de uma das coisas que nós temos dentro do nosso software que ajuda muito a indústria de esquadrias ali no dia a dia. É o que nos preocupa. Né? É isso. É isso que... esse sentimento de ajudar a indústria de esquadrias no dia a dia que nós temos lá. Eu não consigo me ver sem o 100. Tipo assim, eu vivi muitos anos sem o 100. Agora com o 100, eu não consigo mais sair do 100. Entendeu? Já era. É casamento. Bom, fico feliz. Entendeu? É casamento. Tá usando, é casamento bíblico, que não pode separar. E é isso que a gente espera. A gente espera que os nossos clientes usem, tragam informações, busquem informações conosco. A gente quer apoiar o mercado de esquadrias. Não, show de bola. Cara... Você, como comercial, você deve... Não sei, você chegou a visitar serralherias? Ah, sim. Na sua jornada comercial aqui, sim. Depois que você entrou na Squad Group? Sim. Qual a dificuldade que você mais vê dos serralheiros? O que você tem, assim, para... que você conseguiu ajudar os serralheiros? Ou então que você vê que eles ainda têm a mente fechada, travada? Porque o nosso setor, eu vejo que muitos donos de serralherias, muitos vidraceiros, eu falo por mim, eu era um ótimo instalador. Eu não era um empresário, eu não tinha essa visão de software. Eu tenho um aluno na mentoria, que eu não vou citar o nome, só que ele tem, graças a Deus, uma mulher do lado, né? Porque a mulher salva o homem, não tem jeito. Então, tipo assim, ele falou assim, não, ele não gosta de software, então... Só que a mulher contratou o software e aí a empresa... Agora ele fala assim, hoje eu não vivo mais sem, entendeu? O que você vê de dificuldade quando você faz essas visitas, de modo geral? Olha, eu vejo muita falta de foco.
Eu acho que é uma das coisas que... Eu tinha muito esse problema na minha empresa, eu já te falei isso. Tipo assim, eu vendo espelho, mas eu também vendo uma fachada, mas também atendo o cliente que é arquiteto que vende uma sacada. Putz, você colocar isso num software... E você atender, porque quando você faz muitas coisas, você não consegue... Direcionar. Quem faz muito não faz nada. Exatamente, não faz nada direito. É isso. Você faz um pouquinho de cada. Então, acho que foco é algo muito importante. Eu acho que o ambiente de trabalho é algo muito importante também dentro de uma indústria de esquadrias. Seja uma fábrica limpa, uma fábrica organizada, né? Eu acho que isso pode trazer uma grande economia. E a tecnologia, que hoje a gente trabalha, né? Eu trabalho dentro de uma empresa que fornece tecnologia. E é interessante que nós, dentro da nossa empresa, nós usamos muita tecnologia. Então, nós temos software para fazer software. Né? Então, é tecnologia o tempo inteiro. E a gente vê como isso é importante. Então, o uso de... Não dá para viver sem, né? Não dá para viver sem. E aí eu percebo que algumas indústrias, né? Algumas pessoas, talvez, são relutantes a isso, né? A tecnologia. Talvez, né? Medo, receio, enfim. Então, eu acredito que... mas a tecnologia está aí para ajudar, né, as pessoas, as indústrias. Então, nós precisamos usá-la e entender, né, como isso pode me ajudar. Como isso pode ajudar a minha empresa. Você falou desorganização das empresas, né? Falta de foco, falta de tecnologia. É o que eu mais vejo também nas empresas em geral. Tanto de vidro como de alumínio. Mas estamos trabalhando para mudar isso, né? Para colocar isso. Né? Eu vejo que tem uma nova safra assim, de empreendedores que eles já estão nessa pegada assim de estar mais online, vamos dizer assim. E é cultural, né? São pessoas, é cultural. Nós ali do comercial, nós lidamos com muitas pessoas, né? Sim. E recebemos muitos contatos, a gente cria amizade com alguns. Alguns, os tratos são mais fáceis, é fácil você conversar, é fácil você buscar uma informação, ser sincero, sabe? Sim. Explicar, né? Com outros um pouco mais difícil, fala menos, né? Mas qual é a dificuldade, talvez, que eu diria ali, estando no comercial? É a busca incessante por baixo preço. Porque isso atrapalha muito. Não estou dizendo que você precisa pagar mais caro, né? Isso serve para a nossa vida pessoal. É claro, se eu vou comprar algo para mim, eu vou buscar o melhor preço, né? E o melhor produto, a melhor qualidade. Mas eu sei que se eu quero o melhor, eu vou ter que pagar um pouco mais caro. É isso mesmo. Eu sei disso. Na minha vida pessoal, eu sei disso. Então, às vezes, eu preciso comprar... Independente, uma cortina, uma cadeira... O melhor custa mais, o restaurante, o carro, tudo. Exatamente. Não adianta. Então, você paga... a vida. Aí, o que envolve não é só o produto, também o atendimento. Então, às vezes, eu compro um produto que eu sei que se eu precisar de uma ajuda, de um suporte, eu não vou ter. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou comprar algo na China. Vou comprar qualquer produto, um fone de ouvido, qualquer coisa. Na China. Eu sei que se eu precisar de assistência técnica... Já era, pode jogar no lixo. Shopee. Eu não vou ter condição de acionar assistência técnica lá na China. Mas se eu comprar um fone de ouvido aqui com uma qualidade melhor, com um preço maior, eu sei que eles têm aqui... Nacional tem uma autorizada aqui, etc. Isso serve para a nossa vida pessoal. E também para a nossa vida empresarial. Então, se vamos contratar um produto, como que é o suporte dessa empresa? É isso. Eles me dão um bom atendimento? Será que na hora que eu ligar lá, eles vão me ajudar? Eu só compro silicone da Neoclon por conta disso, porque assim, silicone vem tudo de fora. Só que as empresas não têm rastreabilidade, daqui a pouco essa empresa não está mais aqui no Brasil. Putz, eu já tive amigos que ficaram no BO por causa de obra. Então, eu acredito muito em empresas brasileiras também. Vocês são uma empresa 100% brasileira. Sim. Então, é uma coisa que eu vejo isso. Empresa que tem suporte, que tem estrutura. Tem muita gente que é muito bom para vender, mas depois não tem um pós-venda. Depois não tem uma estrutura para conseguir cuidar da demanda que vendeu. Uhum. Né? É tipo o serralheiro, né? Vende pra caralho e não tem equipe para entregar, entendeu? Não, o suporte é importantíssimo. Eu falo para você que eu sou fã do nosso departamento de suporte na empresa. São pessoas que atendem os clientes de forma alegre, buscam ajudá-lo. Se não consegue resolver, procura uma maneira de ajudar, de resolver, enfim. Então, assim, uma coisa, eu até elogio bastante eles por isso, que o suporte da Squad Group... Como do rapaz que foi lá na empresa? Do suporte, ele ficou... Jorge? Não. É ele mesmo. Jorge é de implantação, ele é fantástico. Ah, tá, foi de implantação. Ele é fantástico, ele é top demais também.
Tem a paciência também, conversa, explica. Exato. Então, e todos ali fazem porque gostam, sabe? A gente sente isso. Então, esse é um grande diferencial. Sim. Né? Suporte, a implantação, a equipe de relacionamento. A gente tem uma equipe de relacionamento que liga para os clientes para saber como eles estão. Se eles estão usando o software, se tem alguma dúvida, se a gente pode ajudar em alguma coisa. Então, isso mostra a preocupação com as empresas. E a gente gosta humanização, né, velho? Humanização. É o que você falou até do setor, né? Comercial também, né? Da melhoria das comissões, da coletividade, tudo. Cara... Eu não vou elogiar muito o comercial, porque eles estão precisando melhorar um pouquinho. Não bateram a meta do mês. Mas agora a meta é em setembro, né, pai? Setembro não tem como bater eles falam na feira, a mesma coisa pra mim. Ele falou, deixa setembro. O que nós não fez em agosto, vai fazer em setembro, para agosto, setembro e outubro. Não, tô brincando. O comercial também merece a meta de elogios. setembro tem que ser o dobro ou o triplo, só pra te falar. Não, mas fala isso pra eles. Eu falo, eles não querem. Não, é só isso aqui, tá? Não, brincadeira. Agora eu vou falar, assim, do departamento comercial. Inclusive... hoje é segunda, né? Segunda. Sexta-feira a gente almoçou junto. E aí, olhando aquela mesa ali, o pessoal conversando. Inclusive, eu comentei com o Eduardo isso. Falei, cara, o time que nós temos aqui no comercial é o time dos sonhos, cara. Alinhadinho, sabe? Um brinca com o outro, não tem mimimi, sabe? Um ajuda o outro. Hoje você tem quantos no seu comercial? Hoje nós somos 4 vendedores. Tem o quê? O Edu, o Lucas? Lucas. São 2 Lucas. São 2 Lucas. O Lucas, que é o carioca. O Lucas Ramos... O meu braço direito me ajuda em tudo. O Edu. O Du e o Rafael Grig. E o Rafael. Aí temos a Beatriz, que é assistente de vendas. Né? A Beatriz começou novinha também na empresa. Caraca. Na área de limpeza. Caraca. E aí a gente trouxe ela para ajudar com a gente no comercial. E uma administradora de contrato, que é a Bruna. Entendi. Então esse é o time comercial. Show. Mas não posso deixar de falar do nosso time de marketing também, fantástico, né? Nós temos um cara lá que faz milagre. O Estevão. Hoje é o Estevão, a Gabi. Tá entrando uma pessoa nova na próxima semana. E hoje nós temos uma pessoa que nos ajuda com vídeo, que é o Bruno. Então, temos uma equipe legal de marketing também. Show, legal. Mas eu só tava terminando de falar que a gente... nem sei se eu terminei de falar. A gente tava voltando do almoço. Né? E eu tava conversando com o Du. Falei, cara, que equipe redonda, sabe? Uma equipe que um ajuda o outro. Que pensa na empresa. Sim. E... é fantástico trabalhar com eles. Então, eu acordo de manhã, vou trabalhar tranquilo, que eu sei que as pessoas que estão ali do meu lado... É um time mesmo, mesmo propósito. Tá todo mundo junto querendo vencer, né? Exato. Ninguém tá puxando, tá acelerando e tá puxando freio de mão, né? Não tem... Exatamente. Porque tem empresa que é assim, velho. E é bom que um cobra o outro. Se um não tá bem, não é uma cobrança também de, vende mais aí. Não, cara, o que tá acontecendo com você? Você não tá bem e tal. E é nessa linha. Lembra que eu falei lá no começo? A gente precisa estar bem para entregar. Seja o que for, na nossa vida. Eu falo que no relacionamento, pra você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar, né? Então, em qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar bem com você. É isso aí. Então, até um conselho, né? Se eu sou alguém para dar um conselho. Com certeza. É isso, né? Cuide das pessoas da empresa. Né? É isso. Então, não trate só como um número, como CNPJ. Né? Se aquela pessoa não tá bem, tá precisando de ajuda, tenta entender o porquê. Entenda. Né? Por que tá acontecendo isso? Por que ela tá agindo daquela forma? Por que ela tá fazendo algum isso? motivo tem. Né? É isso. Então, acho que entender isso e se colocar na pele da pessoa, né? Talvez usar ali de compaixão, né? Pô, o que será que aquela pessoa tá sentindo? Por quê? Né? E funciona, cara. Funciona. Porque eu acho que era assim, quando as pessoas se preocupam conosco, como que a gente se sente, né? Exato. A gente se sente bem, querido. E aí a gente quer, legal, me ajudou, né? A gente quer sair daquilo e melhorar. E a recíproca é verdadeira. Então, trate as pessoas bem, cuidem delas, uma das outras, cara, que a gente vai longe. É isso aí. Pessoal, esse papo aqui rendeu, hein, velho? Aí, tá vendo? Passa rápido, Passa rápido, né? Foi o quê? Já deu, acho que 1h20, mais ou menos. Passa voando. Tem que ter parte 2, então. Pode ser. Aí traz o time, vai fazer uma mesa redonda, assim, sabe? Com o time da Squad Group. Até já falei pro Thiago que a gente quer dar uma mudada no cenário assim, trazer mais gente pra conseguir colocar umas 4, 5 pessoas assim. Vai ficar legal. Colocar mais tempo de tela, Squad Group ali e tal. Tá vendo? Né? aí os outros brigam comigo aí, ó. Mas assim, eu adorei o papo. Aprendi que a gente tem que, cuidar das pessoas, melhorar a comissão, porque para o cara se sentir motivado também, querendo ou não, ter coletividade assim, ter como você falou, ser uma liderança horizontal, escutar o que o seu time está querendo também, o que eles acham. Acho que isso é muito importante. Cara, eu gostei bastante desse podcast. Eu acho que as pessoas também gostaram bastante, que estão assistindo. Quem não assistiu, eu vou
passar para um monte de gente assistir isso aqui, porque é muito do comercial, é de você lidar com pessoas, de você lidar com gente, entendeu? Não só números, né? Não é só números, exatamente. Você falou da Eton lá, que é a empresa americana e tal. Tipo, isso parece que foi um marco também na sua vida, né? Que, tipo, tudo é um aprendizado, né? E foi uma diferença. Aí você consegue enxergar. Quando você tá dentro... Você não percebe. Mas quando você é tratado como número, tipo, você é só mais um. Ninguém gosta de ser tratado como um número. Exatamente. Ninguém gosta de ser tratado como um número. É isso aí, isso aí. Tiagão, antes você vai dar as últimas palavras, só vou agradecer aqui na tela a lindustria.com.br, @lindustria, nossos parceiros da L. Para quem não sabe, a gente vai fazer na quinta-feira, dia 12 de setembro, uma visita na L, uma excursão, uma caravana lá do Vida na Obra, lá para visitar a fábrica da L também. Então, Marcos, obrigado pela parceria. Paulinho, tamo junto. Queria agradecer também aqui, ó, meu parceiro, meu sócio, meu amigo aqui, ó, Cirilo Paes. .com.br, @Cirilo Especialista em Vidros. Ah, é meu concorrente, ele dá consultoria também. Entendeu? Então a gente não tem isso, Cirilo é nosso parceiro aí. Apesar de laudo técnico, projeto, que você precisar de orçamento, Cirilo aí tá entrando numa parceria também com a Squad Group, né? Eu falei assim, Cirilo, vai pro time certo, Cirilo. Vai lá, Cirilo. Faz um ano que eu falava isso, né? E aí, graças a Deus, eu consegui levar o Cirilo lá pra Squad Group. Com fé em Deus, a gente vai... Vocês vão ver o Cirilo falando mais também da Squad Group. O Cirilo tá conhecendo bastante software também. Então é isso. Pessoal, tamo junto. E por último, eu queria que você olhasse pra câmera aqui e falasse o que vier na sua cabeça, que tá no seu coração. E vamos que vamos. Nesse momento, eu convidaria, na verdade, a todos vocês a nos visitar na FESCOA. Então, a gente está com muitas novidades, teremos um grande time lá pronto a atender todos vocês, seja nosso cliente ou ainda não cliente. Será um prazer para nós ter todos vocês, né, ou cada um de vocês, no nosso stand na FESCOA. Então, estão todos convidados. Show. 2 semaninhas. E no primeiro dia eu quero ir lá no stand, que eu já vou dar todo o spoiler de novidades que vai ter, entendeu? Eu não vou deixa o pessoal visitar lá. Não, porque aí o pessoal vai ter vontade de querer ir no stand. Eu falo assim, não, quero ver de perto, quero ver se funciona isso daí mesmo. Não creio. Vai que tem muita coisa legal. Não, tem sim. Daniel. Irmão, tamo junto, muito obrigado pela parceria. Tá vendo? Nem doeu, Daniel, tá vendo? Você tava tudo nervoso aí. Então, eu tava nervoso, eu sempre fico nervoso no começo, eu falei pra você. Mas assim, obrigado pela parceria de sempre, obrigado pela confiança também, obrigado por apoiar o Vida na Obra. Eu sei que esse apoio veio muito... Você que me ajudou, você que me colocou no apoio lá. Assim, não, faz aí, depois eu comprei a briga, foi eu isso me vi mesmo. lá, eu me vi lá, entendeu? Foi isso mesmo, não pode falar, senão o pessoal vai saber. Não, mas é verdade. Foi, mas deu certo. Mas obrigado. Mas é o seu trabalho também, viu, Daniel? A gente vê o excelente trabalho que você faz e aí foi mais fácil, né? Não, show. Eu quero ter o podcast assim por longos anos ainda, porque assim, cada pessoa que eu trago aqui conta uma história de vida, a gente tem insight, a gente aprende, entendeu? É uma dedicação que eu tenho, tipo, que eu tô trabalhando, tava na fisioterapia, até te mandei foto, aí vim pra cá, então, tipo assim, aí eu vou gravar outro podcast agora na sequência. Ninguém vê a parte difícil, né? Só vê todo mundo lá na telinha. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, igual você falou. Quando a gente gosta de fazer, quando a gente ama o que a gente faz com amor e dá certo, né? Naturalmente. Mas então é isso aí, muito obrigado, tamo junto. Tiagão, valeu, Edu. Edu tá aqui atrás também, ó, né? Junto. Fica com Deus, galera. Tamo junto. Tchau, valeu.